Mãe, a casa de Jurerê fica melhor com a gente. Você não precisa mais dela. Foi isso que meu filho cuspiu na minha cara, incentivado pela esposa que o manipulava como um fantoche. Eu já estava pegando meus documentos para ir embora, até que alguém bateu à porta. Quando ele viu quem estava do outro lado, a arrogância dele evaporou, e o destino da nossa família mudou na mesma hora. E eu te pergunto, você já viu a verdade entrar pela porta sem ser convidada? Eu nunca fui de criar expectativas grandiosas sobre a vida. Sempre me considerei uma mulher simples, uma mãe protetora que fez o possível e o impossível para que o filho tivesse oportunidades que eu jamais tive. Talvez por isso tenha demorado tanto para perceber que Daniel já não me olhava da mesma forma. Não era só distância. Havia algo diferente. Um silêncio estranho. Como se cada vez que ele me encarava, estivesse vendo outra pessoa. Alguém incômoda, inconveniente, fora de lugar. E a dor disso não veio de uma vez. Veio em pequenas doses, quase imperceptíveis, como pingos de chuva antes de uma tempestade. Lembro exatamente do primeiro sinal de que algo estava errado. Foi numa manhã de terça-feira, quando decidi fazer o café preferido dele, como fazia desde que era menino. Pão caseiro, ovo mexido com requeijão e café passado na hora. Daniel sempre disse que o cheiro daquele café era o cheiro da nossa casa, da nossa história. Mas naquele dia, quando colocou os pés na cozinha, nem levantou os olhos do celular. Bom dia, meu filho, falei, tentando soar leve. Ele apenas murmurou um uhum. Não me olhou, não sorriu, não agradeceu. Mas Lorena, Lorena, ela entrou logo em seguida, toda perfumada, com aquele ar de segurança exagerada, sempre calculando cada palavra, cada gesto. A nora manipuladora que eu, naquela época, ainda teimava em não enxergar como tal. Ela olhou para a mesa posta, ergueu uma sobrancelha e soltou um riso que parecia inofensivo, mas não era. Nossa, Helena, mesa cheia assim logo cedo? A gente está tentando pegar leve nas calorias, lembra? Eu abri um sorriso fraco. É só um agrado. Daniel sempre gostou. Antes que eu terminasse, ela já tinha sentado ao lado dele, ajeitando o guardanapo como quem toma posse de um território. Pois é, amor, mas agora a gente tem outras prioridades, não é? Disse ela, tocando no braço dele e inclinando a cabeça de um jeito quase infantil, mas que escondia algo bem mais profundo. E aí veio a primeira punhalada discreta. Daniel riu concordando com ela. Com ela, não comigo. Naquele instante, senti como se alguém tivesse fechado uma porta que eu ainda tentava manter aberta. Foi ali que a primeira fagulha da tal fraude emocional começou a se acender. Não porque Lorena tivesse dito algo abertamente cruel, mas porque, pela primeira vez, percebi que minha opinião não tinha mais importância dentro da minha própria casa. Aquele café da manhã virou rotina. Pequenas humilhações, pequenas cutucadas, frases que pareciam casuais, mas carregavam veneno. Lorena sempre falava com doçura, mas deixava claro que eu era um peso, um obstáculo, uma peça que não se encaixava no mundo deles. Era tudo sutil, mas perfeitamente calculado, como uma chantagem emocional não declarada, só percebida por quem a sofre. Com o tempo, Daniel foi absorvendo aquelas ideias como se fossem dele. Era como ver meu próprio filho se transformar numa versão pálida de si mesmo, guiado por alguém que sabia exatamente onde apertar. E, quanto mais Lorena se fortalecia naquela dinâmica, mais eu me sentia como uma sombra dentro da minha própria família. Mas o que realmente abriu meus olhos foi um episódio que, para qualquer pessoa de fora, pareceria insignificante. Estávamos na sala, eu dobrando roupas enquanto eles se preparavam para sair. Lorena usava um vestido azul marinho impecável, desses que destacam a postura e a intenção de quem o veste. Ela passou por mim, olhou para as roupas dobradas e perguntou: Helena, você poderia passar a minha camisa também? A que eu deixei no quarto. Eu sorri para ela. Claro, querida. Só deixa na cama que eu faço. Daniel, que nunca admitiu me ver fazendo trabalho doméstico pesado, levantou a cabeça na hora,
Mãe, você ainda não aprendeu a dizer não? A Lorena consegue fazer isso sozinha. Por um segundo, meu coração se encheu de esperança. Achei que ele tinha me defendido. Achei que a autoridade de mãe ainda tinha algum peso. Mas então veio a segunda parte da frase, dita com impaciência. Você tem que parar de se intrometer em tudo. A gente está tentando organizar a casa de um jeito mais moderno. Organizar? Organizar como? Tirando a mãe? Distanciando a mãe? Lorena sorriu. Não um sorriso de gratidão, mas o sorriso de quem ganhou mais um ponto, de quem conquistou mais um pedacinho do terreno que estava tentando dominar. Aquela sensação de que eu estava sendo rebaixada pouco a pouco começou a crescer. Um aperto no peito, uma indignação silenciosa, um questionamento que me corroía por dentro. Desde quando Daniel parou de pensar por si mesmo? Desde quando ele passou a repetir exatamente o que ela dizia, palavra por palavra? Foi por causa dessa inquietação que fiz algo que nunca imaginei fazer. Comecei uma investigação particular, não com detetives ou filmagens, mas com minha própria observação cuidadosa. Cada olhar, cada frase, cada reação dos dois. Eu precisava entender o que estava acontecendo com meu filho, o que estava sendo plantado no coração dele, como ele tinha se tornado um filho enganado, sem perceber. Com o passar das semanas, as peças começaram a se encaixar. Lorena isolava Daniel de qualquer opinião que pudesse contradizer a dela. Decisões que antes ele compartilhava comigo passaram a ser tomadas às escondidas. E sempre que eu tentava conversar, ela aparecia, interrompia, desviava o assunto como uma cúmplice invisível de algo que eu ainda não conseguia nomear. Só que eu sentia no olhar dele, sentia na forma como ele desviava o rosto quando eu falava algo que o lembrava de quem ele era. Sentia na maneira como ele parecia dividido entre a mulher e a mãe, mas sempre cedia à influência dela. Certa noite, enquanto eu arrumava a mesa do jantar, ouvi quando Lorena cochichou para ele, achando que eu não escutaria. Sua mãe ainda acha que manda aqui, mas é questão de tempo até ela entender o lugar dela. O lugar dela. O lugar dela. Aquela frase martelou na minha cabeça por dias. Eu, que lutei para criar aquele menino sozinha. Eu, que paguei estudo, comida, roupa, teto. Eu, que passei noites acordada por febre e preocupação. Eu, que dei a vida inteira. E agora, eu deveria entender meu lugar? Qual lugar? O canto da sala? O fundo do quintal? Ou o caminho da porta da rua? Foi naquele instante, naquela frase, que senti a primeira centelha da minha vingança inteligente nascer. Não vingança para destruir, mas para resgatar, para restaurar o que estavam tentando roubar de mim. Porque uma coisa é certa: quando tentam apagar uma mãe, o instinto mais profundo desperta. E eu estava prestes a descobrir até onde uma golpista pode ir quando acredita que venceu. E até onde uma mãe protetora pode ir quando decide que não será mais calada. A queda da golpista começou ali, sem que ela percebesse, sem que Daniel notasse. Mas eu vi, eu senti, e eu nunca mais ignorei a revelação chocante que viria depois. Bom, essa foi apenas a primeira sombra antes da tempestade. E se você quer saber tudo o que aconteceu, deixe seu like e se inscreva no canal para continuar assistindo a essa história que só está começando. Se estiver assistindo pela TV, inscreva-se apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela. A verdade é que muita gente olha para uma casa de praia em Jurerê e enxerga apenas luxo, conforto, férias prolongadas. Mas aquela casa não era sobre status, nem sobre ostentação. Era sobre sobrevivência, luta e, acima de tudo, amor. Cada tijolo ali tinha o peso de uma dor e o valor de uma conquista. E talvez por isso tenha sido tão devastador quando Daniel sugeriu, mesmo que indiretamente, que eu não precisava mais dela. Aquela casa tinha visto minha melhor versão e, principalmente, minha pior versão, aquela que eu escondia até de mim mesma. Quando comprei o terreno, muitos disseram que eu era maluca. Uma costureira simples,
viúva recente, mãe de um adolescente cheio de sonhos que mal cabiam dentro do pequeno apartamento onde vivíamos. Mas eu sabia, com a convicção que só uma mãe protetora possui, que eu precisava construir algo nosso, algo que fosse só meu e dele, onde ninguém pudesse entrar e dizer que era dono de tudo. Talvez fosse essa a raiz da dor quando vi Lorena tentando se aproximar demais daquele espaço. Ela não queria apenas o imóvel, queria apagar minha história. Eu trabalhava em Florianópolis, num ateliê pequeno, atendendo pessoas que valorizavam o capricho acima da pressa. Durante muitos anos, eu mesma comprava retalhos para montar vestidos de festa, reformar ternos ou fazer ajustes para turistas que chegavam com malas cheias de roupas novas e saíam levando peças que eu transformava com cuidado, ponto por ponto. Não tinha máquina moderna, não tinha bordadeira eletrônica, não tinha nada além de talento, disciplina e uma fé silenciosa de que eu ainda tinha futuro. Foi num dia de inverno, enquanto eu terminava a barra de um vestido de noiva, que ouvi na rádio a notícia de que alguns terrenos em Jurerê estavam sendo vendidos por preços que, naquela época, ainda eram possíveis para alguém como eu. Não era o glamour de hoje, nem perto disso, mas já era um lugar desejado. Era um sonho grande para uma mulher sozinha, um sonho quase insolente. Mas eu cansei de ser pequena. Juntei cada centavo que poderia economizar. Fiz horas extras. Aceitei trabalhos que ninguém queria. Passei madrugadas inteiras costurando vestidos cujas donas me tratavam como se eu fosse invisível. Irônico, porque anos depois eu sentiria a mesma sensação dentro da minha própria casa. No dia em que consegui finalmente assinar o contrato do terreno, Daniel e eu fomos comemorar com 2 sanduíches simples e refrigerante de garrafa. Ele tinha 13 anos. Usava um boné surrado e sorria grande, como se eu tivesse comprado não apenas um lote, mas o universo inteiro. Mãe, um dia eu vou construir uma piscina aqui, disse ele, saltando pelas pedras de areia. E eu vou bordar toalhas com o nosso nome, respondi, brincando. Ele correu, abriu os braços e disse: esse lugar vai ser nossa casa de verdade, a casa da nossa história. A frase nunca saiu da minha cabeça, nunca. Demoraram anos até que eu pudesse erguer a primeira parede. Anos até ver a casa tomar forma. Tudo comprado em etapas. Primeiro os materiais mais básicos, depois o telhado, depois o piso. Quando chovia e não havia dinheiro para avançar, eu dava risada e dizia que a chuva estava abençoando o futuro. Quando faltou dinheiro para pagar a equipe, eu mesma lixei paredes, pintei janelas, carreguei sacos de cimento e aprendi a usar ferramentas que nenhuma costureira normalmente tocaria. Mas eu toquei como quem defende um território. E Daniel sempre esteve comigo. Ele carregava baldes d'água, segurava tábuas, empilhava tijolos pequenos na areia e dizia que estava ajudando a construir nosso castelo. O pai dele, falecido tão cedo, ficaria orgulhoso. Eu sei que ficaria. Quando a casa finalmente ficou pronta, branca, simples, com varandinha azul e janelas largas, Daniel tinha crescido. Era um jovem alto, cheio de luz, cheio de sonhos. Lembro de quando ele correu pela sala vazia, girando os braços. "Mãe, escuta!" disse ele. "O quê?" perguntei. "O som da casa. Ela respira. Ela é nossa." E era mesmo. Respirava conosco. Tivemos momentos que nunca mais voltarão. As noites de inverno, quando acendíamos uma pequena lareira e assistíamos filmes enrolados em cobertores. Os verões barulhentos, cheios de areia no tapete e cheiro de bolo saindo do forno. Os dias em que eu costurava na varanda ouvindo o mar, enquanto Daniel estudava para as provas da faculdade, com o pé balançando no ar, eu podia ficar ali para sempre, costurando sob o sol, sentindo a maresia tatuar minha pele. Depois que ele se casou com Lorena, as visitas se tornaram mais raras. E, aos poucos, eu percebi que ela nunca olhava a casa com carinho, sempre com cálculo. Media espaços, analisava portas, comentava sobre reformas que ela faria se fosse dona.
Era um olhar que não combinava com o local. Um olhar de alguém que não vê história, apenas oportunidade. Uma vez, enquanto eu fazia café na cozinha, ouvi quando ela comentou, sem perceber que eu estava ali: essa casa é grande demais para ela, velha, sem utilidade. Tá na hora de virar nossa. A palavra nossa queimou por dentro, porque a casa era minha e de Daniel. Nossa história inteira estava ali. Era meu esforço, minha luta, meu suor. Era o único lugar em que eu me sentia invencível. Mas Lorena sempre falava com aquela suavidade doce, perigosa, que esconde a intenção real como quem cobre um veneno com açúcar. Ela sabia que Daniel tinha uma memória afetiva enorme com a casa. Sabia que seria difícil tirá-la de mim se não mexesse diretamente nele. E foi ali que percebi o início de uma chantagem invisível, aquela que atinge a mente sem fazer barulho, a fraude emocional. Ela alimentava a ideia de que, para crescer como família, eles precisavam daquele espaço, que eu estava segurando o progresso, que de alguma forma era minha obrigação passar adiante. Foi quando entendi que a nora manipuladora não queria apenas espaço, queria poder, e eu só queria que meu filho fosse feliz. Mas quando percebi que a felicidade que ele acreditava ter estava sendo moldada por alguém que o afastava de mim, senti uma pontada de indignação tão profunda que quase me tirou o ar. Ao mesmo tempo, senti o instinto materno se transformar em alerta. Algo estava muito errado. Daniel estava sendo enganado, sem ver. Aproximava-se, sem perceber, do abismo que Lorena cavava com paciência cirúrgica. Eu precisava fazer algo, mas ainda não sabia o quê. Só sabia que aquela casa, a casa que conquistei sozinha, seria o cenário das maiores revelações da minha vida. Revelações chocantes, investigações silenciosas, descobertas que mudariam tudo. E, no fim, seria também o lugar onde a justiça começaria a acontecer, onde a queda da golpista teria início, onde meu filho encontraria a própria redenção familiar. Mas naquele momento, eu só conseguia olhar para as paredes que construí com minhas próprias mãos e sentir medo. Medo de perder não apenas uma casa, mas a história inteira da minha vida. Eu sempre ouvi dizer que o mal raramente chega gritando. Ele chega sorrindo, oferecendo ajuda, se dizendo preocupado, se dizendo família. E quando a gente percebe, ele já está sentado na nossa mesa, decidindo por nós, comprimindo nosso espaço aos poucos, até que o que antes era lar vira apenas território invadido. Foi exatamente assim que Lorena começou a plantar a ideia de que minha casa de Jurerê deveria servir a nova família. Uma frase bonita, delicada, quase caridosa, quase. Tudo começou numa tarde aparentemente comum, quando eles vieram me visitar. Lorena carregava uma pasta cheia de anotações, daqueles tipos de planners coloridos com canetas combinando. Quem visse de longe diria que era apenas uma mulher organizada. Quem olhasse de perto, como eu olhei, perceberia a intenção por trás de cada gesto cuidadosamente planejado. Ela abriu a pasta na mesa da sala, com aquele sorriso ensaiado. Helena, posso te mostrar uma ideia? Perguntou, como se fosse pedir opinião sobre uma receita. Eu, que sempre tentei manter a cordialidade, mesmo sentindo que havia algo errado, respondi. Claro, é minha filha. Pode mostrar. Ela puxou alguns papéis com croques, plantas baixas e orçamentos. Tudo muito profissional, muito colorido, muito impecável. Estive pensando, começou ela, ajeitando o cabelo atrás da orelha, que talvez a gente devesse aproveitar melhor a casa da praia. Ela tem tanto potencial para abrigar, bem, uma família maior. Eu já sabia onde aquilo ia parar. Meu coração reagiu antes do meu corpo. Um aperto, uma fisgada, como se alguém tivesse tocado numa ferida que eu escondia há tempo demais. Família maior? Perguntei, tentando parecer inocente. Ela sorriu como se tivesse me pegado em um jogo que eu nem sabia que estava jogando. Sim, respondeu e olhou para Daniel, que sorriu também,
mas com um sorriso vazio, distante. A nossa família. Eu e o Daniel estamos pensando no futuro. Crianças, conforto e espaço. Acho que seria mais justo reorganizar tudo. Mais justo. Mais justo para quem? Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, Daniel entrou na conversa, replicando exatamente o discurso dela. O mesmo tom, as mesmas palavras, até a mesma postura inclinada para frente. Meu coração doeu pela segunda vez, não pelo que ele dizia, mas por perceber que não era ele quem falava. Mãe, você sabe que a casa lá ficou muito grande para você, disse ele. Você mal vai. Quando vai, fica sozinha. Talvez fosse hora de, sei lá, pensar no coletivo. No coletivo. O coletivo deles. Eu respirei fundo, tentando manter a calma. Mas eu ainda gosto de ir, respondi. E é a casa que seu pai deixou pra gente. Lorena sorriu com aquele sorriso doce e perigoso que ela guardava para os momentos em que queria apagar minha fala sem parecer agressiva. Ninguém quer tirar nada de ninguém, Helena, disse ela, com voz melosa. Só achamos que seria lindo começar a construir nossa família num lugar que já tem tanta história. É uma forma de honrar o passado, sabe? Honrar o passado. Mas ela não conhecia o passado. Nunca perguntou, nunca se importou. Percebi ali a tática. Uma chantagem emocional discreta, envolta em carinho falso. Uma tentativa de transformar minha casa, o símbolo de tudo que conquistei, numa peça de tabuleiro para ela se instalar como rainha. Aquilo não era preocupação, era ambição. E quanto mais eu observava, mais eu enxergava os fios invisíveis que ela puxava para manipular Daniel. Mas eu respirei fundo. Sabia que qualquer reação brusca seria usada contra mim. A nora manipuladora sempre soube transformar defesa em ataque, cuidado em ciúme, silêncio em culpa. Eu agradeço a ideia, falei, mas essa casa tem um valor emocional enorme para mim. Eu não estou pronta para abrir mão dela. O que aconteceu a seguir foi sutil, mas devastador. Daniel olhou para ela antes de olhar para mim. Ele buscou nela a resposta que deveria vir de dentro dele. E ela, como se estivesse conduzindo uma peça de teatro, pousou a mão na perna dele e disse, baixinho, mas alto o suficiente para eu ouvir. Amor, lembra do que conversamos? Daniel respirou fundo e, então, me atingiu com a frase que estourou dentro de mim como vidro quebrando. Mãe, você tem que pensar que agora eu tenho minha própria vida. Minha prioridade é minha esposa e, futuramente, meus filhos. Eu não disse nada por alguns segundos. Não porque não tinha o que dizer, mas porque a dor era tão profunda que se eu abrisse a boca, eu choraria. E eu prometi a mim mesma, naquele instante, que não choraria na frente dela. Não daria a ela a satisfação de ver a ferida aberta. Certo, respondi, com a voz firme. Mas essa decisão não é só sua. Lorena inclinou a cabeça, como quem observa um detalhe irrelevante. Claro que é, Helena. A casa é da família. A casa é da família. A frase se repetiu na minha mente como um eco perverso. É minha, corrigi, sem elevar o tom. E do Daniel, por direito do pai dele? Ela sorriu. Um sorriso gelado. Sim, por enquanto, por enquanto. E foi ali que entendi. Ela não queria a casa. Ela queria o controle. Nos dias seguintes, tudo piorou. Daniel começou a repetir frases prontas, como se tivesse decorado um roteiro escrito por ela. Coisas como, a gente só quer o melhor para todos. Você está se apegando demais ao passado. É que a Lorena enxerga o futuro com mais clareza. Você precisa confiar mais na gente. Confiar. Mas confiança é caminho de mão dupla, não de imposição. Lorena fez questão de marcar presença em todas as conversas. Nunca deixava Daniel falar sozinho comigo. Era como se temesse que uma fagulha de consciência brotasse nele. E quanto mais ela o cercava, mais eu via o quanto ele estava sendo enganado, conduzido por uma narrativa que não era dele. A tensão começou a se acumular como poeira em canto esquecido. Cada dia uma frase nova, uma comparação.
uma sugestão mascarada de cuidado. Até que, numa noite, ela soltou a frase que tirou meu sono. Helena, pensa com carinho. A casa vai estar em boas mãos. Prometo que vamos cuidar dela como se fosse nossa. E era isso. Como se fosse nossa. Essa naturalização da posse. Esse desrespeito sutil. Essa fraude emocional silenciosa. Eu não tinha provas concretas de suas intenções, mas tinha instinto. E instinto de mãe não falha. Comecei, então, uma investigação particular. Observando, anotando, lembrando. Algo estava sendo tramado. Havia um plano maior ali. E eu sabia que, se não me mantivesse atenta, a casa que conquistei sozinha seria arrancada de mim como se fosse descartável. A proposta deles, educada ou aparentemente gentil, não era proposta. Era aviso. Era o começo da queda da golpista, mesmo que ela ainda não soubesse. E dentro de mim nasceu a faísca da vingança inteligente. Não para destruir, mas para restaurar o que estavam tentando me roubar. Minha dignidade, minha história e meu filho. Eu só não imaginava que a revelação chocante que desmontaria todo o jogo deles estava muito mais próxima do que eu pensava, e que a justiça bateria na minha porta antes que eu pudesse me preparar. Eu sempre achei que a maior dor de uma mãe seria perder um filho, mas descobri naquela tarde que existe algo tão devastador quanto ver o próprio filho vivo, ali na sua frente, repetindo palavras que não pertencem a ele. Palavras que não nasceram do seu coração, mas foram implantadas, cultivadas e fortalecidas por alguém que jamais deveria ter tido esse poder sobre ele. A frase que destruiu minha paz caiu sobre mim como chuva gelada. Mãe, assina a casa pra gente ou vá pro asilo. Não houve grito, não houve discussão. Ele apenas disse, naturalmente, como se estivesse sugerindo que eu trocasse o tapete da sala. Apenas disse e pronto. O silêncio que veio depois foi tão pesado que eu pensei que o chão fosse rachar. Eu senti meus joelhos fraquejarem. Não pelo conteúdo da frase, mas pela forma como ele a pronunciou. Sem culpa, sem dúvida, sem hesitação. Como se fosse uma orientação. Como quem repete um texto decorado. Como se estivesse seguindo um roteiro que não era dele. E naquele segundo, eu soube. Lorena estava ali. Não fisicamente, mas em cada sílaba. Ela era a autora. Ele, apenas o mensageiro. Respirei fundo, tentando me equilibrar, mas Daniel continuou. Não faz sentido você ficar presa a uma casa enorme. Você quase não vai lá, mãe. E a gente precisa de espaço. Você sabe como é. Eu sabia exatamente como era. Sabia que aquela chantagem não vinha dele. Ele estava sendo empurrado, ainda manipulado, moldado. E o que me doeu foi perceber que ele não tinha consciência disso. Ele acreditava, sinceramente, que estava sendo racional, prático, justo. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ouvi o salto de Lorena ecoando pelo corredor. Ela apareceu com aquele sorriso doce, gelado, pendurado no rosto. Helena, disse ela, ajeitando o cabelo como quem se prepara para anunciar uma boa notícia. Ninguém aqui quer seu mal, tá? A gente só quer o melhor para todo mundo. Para todo mundo, exceto para mim. Ela continuou, com aquela voz melosa que escondia lâminas. Você é uma mulher forte, mas já tem a sua idade, né? Não precisa de tanto espaço. E olha, se quiser, podemos procurar um lugar especial, confortável, onde você tenha companhia da sua faixa etária. Seria ótimo para você. Companhia da sua faixa etária. Lugar especial. Ótimo para você. Eu sabia o que ela queria dizer. Asilo. Mas não disse a palavra. Ela era esperta demais para isso. Tudo era insinuado, nunca declarado. Uma operação silenciosa de desgaste emocional. Uma fraude emocional trabalhada com paciência. Eu não vou para lugar nenhum, respondi, firme, mesmo sentindo o tremor interno que ameaçava me derrubar. E não vou assinar nada. Lorena deu aquele riso suave que eu tanto odiava. Helena, não seja teimosa.
A casa vai ser muito mais útil para a nossa família agora. Você já viveu seus momentos lá. E então veio a segunda punhalada, ainda mais cruel. A verdade é que uma pessoa da sua idade não precisa de tanto espaço assim. Eu olhei para Daniel na esperança de que ele, meu menino, dissesse algo, qualquer coisa, uma palavra, um não. Um basta, mas ele abaixou os olhos. Não me defendeu, não reagiu, apenas deixou que aquela mulher falasse por ele, como se não tivesse mais voz própria. Naquele instante, senti uma mistura amarga de indignação e tristeza tomando conta de mim. O que fizeram com meu filho? O que disseram a ele? Que tipo de influência estava consumindo sua consciência ao ponto de repetir algo tão desumano? Mãe, a gente só quer facilitar a vida de todo mundo, ele disse, sem coragem de levantar o olhar. Não faz sentido você segurar algo que pode ajudar tanta gente, eles dois. E só. Meu coração estava pesado, mas minha razão começou a desperta. Era como se a dor abrisse espaço para um tipo diferente de força. A força que vem quando tentam apagar uma mãe. A força que nasce quando percebo que alguém está tentando me arrancar mais que uma casa. Estavam tentando me arrancar meu papel, minha história, meu valor. Vocês querem a casa? Eu disse. Apenas isso. Lorena fingiu espanto. Claro que não. Colocou a mão no peito, teatral. Como você pode pensar assim? A gente está pensando em você. A forma como ela disse você soou como uma acusação, não como cuidado. Tentei respirar fundo, mas meus olhos se encheram de lágrimas. Eu não chorava pela casa. Chorava por Daniel. Pelo menino que subia nas árvores e dizia que o mundo cabia no bolso dele. Pelo adolescente que sorria com o cheiro do café passando na cozinha. Chorava porque ele estava se perdendo. E eu não podia deixar. Não vou para lugar nenhum, repeti. E não vou dar minha casa. Lorena apertou os lábios. Perdeu o sorriso. E então disse algo que deixou claro o tamanho da ameaça. Vocês sabem, Helena, que se não facilitar agora, depois pode ser tarde demais. Tudo na vida tem seu momento. Eu encarei os olhos dela. E, pela primeira vez, ela desviou o olhar. Ali, naquele segundo, percebi que ela sabia que eu tinha visto seu jogo, que eu tinha entendido sua intenção e que não seria tão fácil quanto ela imaginou. Daniel, perdido entre a culpa e a manipulação, deu uns passos para trás, como se tentasse fugir do peso da própria fala. Eu só quero paz, mãe, ele murmurou. Paz. Mas quem estava tirando a paz de quem? Quem estava provocando? Quem queria tomar o que não era seu? Aquela conversa terminou ali, mas o estrago não. Nos dias seguintes, Daniel ficou ainda mais frio. Lorena se tornou ainda mais incisiva. A tensão cresceu como mofo em parede fechada, silencioso, disfarçado, mas fatal. E foi exatamente nessa fase que comecei a ter certeza de algo que já desconfiava desde o início. Não era apenas ambição, não era apenas interesse, era um plano, bem montado, bem executado, uma tentativa clara de me isolar para que eu cedesse. E aí eu percebi, se eu não reagisse, perderia tudo. A casa, meu filho, meu lugar na história da minha própria família. Mas eu não estava sozinha, eu só não sabia disso ainda. Naquela manhã, acordei antes do sol. Não porque tivesse algum compromisso urgente, mas porque meu coração simplesmente não conseguia mais descansar. Passei a noite inteira com a frase do Daniel ecoando dentro de mim, como se tivesse sido gravada no teto do meu quarto. Assina a casa pra gente ou vá pro asilo. Nunca imaginei que ouviria algo assim da boca do meu próprio filho. E, mesmo sabendo que aquelas palavras vinham de Lorena, aquela nora manipuladora que fazia de tudo para criar um abismo entre nós, doía da mesma forma. Levantei devagar, tentando não fazer barulho, como se minha própria presença pudesse incomodar dentro da casa que eu mesma construí. A casa que eu conquistei sozinha, tijolo por tijolo, costura por costura. E,
Pela primeira vez desde que Daniel pronunciou aquela frase cruel, senti como se ela estivesse se despedindo de mim. Fui até a cozinha. A luz fraca da madrugada entrava pela janela, deixando a cerâmica branca com um colorido azul. A chaleira estava onde sempre deixei. As xícaras alinhadas, do jeito que sempre alinhei. Cada detalhe ali contava parte da minha história. Mas, enquanto acendia o fogo para ferver a água, percebi que o ritual do café, algo que sempre me trouxe conforto, naquele dia tinha gosto de fim. Preparei o café devagar. A cada movimento eu sentia o peito apertar, como se estivesse embalando memórias junto com os grãos. Quando coloquei o filtro no suporte, lembrei de quando Daniel, ainda pequeno, tentava me imitar. Ele derramava mais água fora do que dentro, mas dizia: "Mãe, quando eu crescer, vou fazer café para você todo dia." O menino que prometeu amor virou o homem que pediu minha expulsão. Senti o mundo rodar por um instante. Segurei na pia para não cair, respirei fundo, terminei o café, sentei à mesa e, pela primeira vez em muitos anos, tomei aquele café sozinha. Um silêncio doloroso se espalhava pela casa. Era estranho, tão estranho, como se as paredes também percebessem que aquele era nosso último momento juntas. Enquanto mexia o café na xícara, meus olhos se encheram de lágrimas ao lembrar de Eduarda, minha neta. A menina que me olhava como quem enxerga um farol. Ela sempre corria para os meus braços quando chegava, com aquele sorriso sem filtro que só criança tem. "Vovó, você é meu lugar preferido no mundo", ela dizia, segurando meu rosto com as duas mãos. Eu era o lugar preferido dela, e ela era o meu. E pensar que, se Lorena conseguisse o que queria, até aquela conexão inocente seria arrancada de mim. Eduarda sempre foi diferente da mãe. Amorosa, carinhosa, intuitiva. Ela percebia as coisas antes de qualquer adulto. Bastava uma troca de olhares para saber que algo estava errado. E eu temia que, um dia, aquela menina me perguntasse por que a vovó não aparecia mais. O que eu responderia? Que sua mãe fez de tudo para me tirar da vida delas? Que seu pai deixou isso acontecer? Não. Eu não queria que ela crescesse levando essa dor. Mas naquele momento, sentada diante da minha xícara, percebi que eu não tinha mais forças para lutar naquele instante. Eu precisava me afastar um pouco. Precisava respirar fora do redemoinho emocional que Lorena vinha provocando dentro daquela casa. Foi por isso que comecei a arrumar minhas coisas em silêncio. Nada definitivo. Nada que denunciasse fuga. Apenas o básico. Minhas roupas, documentos, alguns objetos pessoais. Não queria que Lorena visse minhas malas e comemorasse a vitória que ela achava garantida. Queria apenas espaço, físico e emocional, para pensar. Fui ao quarto. Peguei a mala azul, a mesma que levei na primeira viagem para Jurerê, quando a casa ficou pronta. Ela estava velha, mas carregava histórias demais para eu me desfazer dela. Enquanto dobrava minhas roupas, meus olhos caíram sobre a fotografia que ficava em cima da cômoda. Eu, Daniel e Eduarda na praia. A mãozinha dela segurava a minha com força. A outra segurava a do pai. Éramos 3. E naquele dia eu realmente acreditei que nada jamais nos separaria. Mas a vida tem suas revelações chocantes. E às vezes elas chegam pelas mãos de quem menos esperamos. Peguei a foto, encostei no peito e deixei as lágrimas caírem. Não lágrimas de fraqueza, mas de despedida. Não da minha neta, não do meu filho, mas da Helena, que acreditava que amor de família era suficiente para evitar golpes emocionais. Coloquei a foto dentro da mala. Fechei o zíper. E então, ouvi passos no corredor. Era Daniel. Ele entrou no quarto devagar, com o rosto cansado. Mas não houve arrependimento nos olhos dele. Havia apenas aquele vazio que Lorena vinha construindo dia após dia. Um buraco onde antes havia brilho. "Vai sair?" perguntou ele, sem emoção. Meu coração queria responder. "Você está deixando que me tirem da sua vida, meu filho, não vê?" Mas eu apenas disse: "Vou dar um tempo em Jurerê. Preciso pensar." Ele coçou a nuca, sem coragem de me encarar. A Lorena
Ficou chateada com ontem. Disse que você foi dura. Eu senti a garganta fechar. Eu fui dura? Foi Lorena quem insinuou um asilo. Foi Daniel quem repetiu as palavras dela sem remorso. E eu era a dura. A injustiça queimou dentro de mim. Daniel, falei, com firmeza. Você não percebe mais quando alguém está te manipulando? Ele ergueu o olhar na hora. A raiva apareceu. Você não gosta da Lorena, mãe? Nunca gostou. Tudo o que ela faz, você vê como ataque. Isso não é justo. Não é justo. Justiça. Uma palavra que eu vinha pedindo ao destino em silêncio há meses. Eu sempre gostei da sua esposa. Respondi com calma. Até perceber que ela quer o que não lhe pertence. E que está usando você para conseguir. Ele virou o rosto. Defesa automática. Fraude emocional sendo implantada e reforçada. Não fala assim dela, murmurou. Ela só quer nosso bem. Nosso bem. Nunca meu bem. Nunca o bem dele. O bem dela. Senti que não havia mais o que dizer. Nada do que eu falasse chegaria ao coração dele naquele momento. Ele estava anestesiado demais pela influência dela. Eu precisava esperar. Precisava observar. Precisava agir na hora certa. A vingança inteligente, aquela que nasce da necessidade de proteção, não da ira, começou a se formar dentro de mim. Terminei de arrumar minhas coisas. Fechei a mala, passei pela sala. E, antes de cruzar a porta, olhei para trás. A casa parecia menor, mais silenciosa, mais triste. Como se dissesse, vai, Helena, eu te espero, mas vai. E eu fui, porque naquela manhã, naquele último café tomado entre lembranças e despedidas silenciosas, percebi algo fundamental. Eu precisava sair daquele ambiente para conseguir voltar com força suficiente para resgatar meu filho e proteger minha neta, antes que a queda da golpista arrastasse todos nós. E ao fechar a porta atrás de mim, eu não imaginava que, em poucos dias, alguém bateria nela, trazendo a verdade que mudaria tudo. Eu estava com a mala na mão, pronta para sair. Não era uma fuga, era um respiro. Um espaço necessário para reorganizar meus pensamentos e proteger o pouco que ainda me restava de sanidade dentro daquela casa sufocante. O peso emocional daquele ambiente havia crescido tanto que, se eu permanecesse ali, acabaria cedendo à chantagem que estavam tentando impor sobre mim. Quando toquei na maçaneta, senti um arrepio estranho, como se o destino segurasse minha mão, e foi nesse exato instante que a campainha tocou. Não foi um toque comum desses impacientes ou ansiosos. Foi firme, ritmado, como quem anuncia a presença antes mesmo de ser visto. Daniel e Lorena estavam na sala. Ele mexia no celular, inquieto, sem coragem de assumir o papel que escolhera desempenhar. Ela arrumava uma almofada que já estava perfeitamente arrumada. Movimento típico de quem tenta disfarçar nervosismo. A campainha tocou de novo. Eu parei no meio do corredor, ainda segurando a mala. Lorena revirou os olhos. Quem será essa hora? Disse ela, enquanto caminhava em direção à porta, com aquele ar de dona da casa que ela tanto gostava de exibir. Mas, antes que ela chegasse lá, Daniel se adiantou. E era isso que me preocupava. Ele abriu a porta sem olhar pelo olho mágico. A ingenuidade dele, naquele momento, era assustadora. Mas, quando a porta se abriu, o silêncio tomou a sala inteira. Um silêncio tão denso que parecia material. Na entrada imóvel estava Ricardo Antunes. O homem que segurava o batente da porta não era um visitante qualquer. Era alguém que carregava história, influência, respeito e um passado profundamente entrelaçado ao meu e ao do meu falecido marido. Ricardo era o tipo de pessoa que não se aproximava sem motivo. Sempre discreto, sempre observador, sempre presente nos momentos que realmente importavam. E ali, diante de nós, seu rosto sério deixava claro que não estava ali para uma visita comum. Lorena paralisou no meio da sala. Daniel congelou com a mão ainda segurando a porta. Senhor Ricardo, gaguejou Daniel, empalidecendo. O
O que o senhor está fazendo aqui? Ricardo entrou com passos firmes, sem esperar convite. Ele vestia um terno escuro impecavelmente alinhado, como se tivesse acabado de sair de uma reunião importante. E, atrás dele, estacionado em frente ao portão, estava um carro oficial com motorista, algo que eu nunca tinha visto ele usar antes. Meus olhos se encheram de surpresa e alívio ao mesmo tempo. Eu não sabia o motivo da visita, mas sabia que, se Ricardo estava ali, algo grande estava prestes a acontecer. Ele me olhou primeiro, não com pena, não com espanto, mas com reconhecimento, como se tivesse entendido tudo sem que eu precisasse dizer nada. Helena, disse ele com gravidade, precisamos conversar. Meu coração disparou, mas eu mantive a postura. Daniel tentou retomar o controle da situação, como se estivesse representando algum papel. Ricardo, eu nem sabia que o senhor estava na cidade. Por que apareceu assim, do nada? Ricardo o encarou. Um olhar firme, direto, que atravessou Daniel como uma lâmina silenciosa. Do nada, repetiu ele. Eu estive te procurando há semanas, Daniel. Lorena franziu a testa, calculando rapidamente como usar aquela informação a seu favor. Procurando? Disse ela, com um sorriso forçado. Mas por quê? Algum problema? Ricardo ignorou a pergunta dela, completamente, sem sequer virar o rosto, e o desprezo educado dele foi tão claro que Lorena perdeu o ar por um segundo. Podemos falar em particular? Perguntou ele, olhando para mim. Mas Daniel se apressou. Não, pode falar aqui mesmo. Não temos segredos. A ironia dessa frase quase me fez rir. Quase. Ricardo respirou fundo, como quem escolhe palavras com cuidado. Eu fui ao cartório, disse ele finalmente, pegar cópias atualizadas do testamento do seu pai. Daniel empalideceu. Lorena não respirou. Testamento? Daniel repetiu, num fio de voz. Ricardo assentiu. Seu pai deixou documentos muito bem amarrados, e como executor nomeado, é meu dever garantir que tudo seja cumprido exatamente como ele desejou. Executor. Essa palavra caiu como uma pedra no chão. Lorena piscou rápido, aturdida. Ela forçou um sorriso. Ah, claro. O testamento, o Daniel explicou para Helena semanas atrás. Ricardo virou para ela com uma calma que gelou o ambiente. Duvido. A voz dele não tremeu. Não vacilou. Foi definitiva. Lorena ficou sem reação, sem máscara, sem frase pronta, sem roteiro. E então Ricardo tirou de dentro da pasta de couro uma série de documentos encadernados. Aqui está, disse ele, colocando os papéis sobre a mesa diante de Daniel. A versão completa, a verdadeira, a que você, Daniel, deveria ter mostrado à sua mãe. O som do papel pousando na madeira pareceu explodir dentro da sala. Daniel tocou nos documentos com as mãos trêmulas. Verdadeira? Mas eu... Ricardo interrompeu. Você tem certeza de que viu o testamento correto? Ou viu apenas o que alguém colocou na sua frente? Lorena estremeceu. O rosto dela perdeu toda a cor. Eu juro que pude ouvir o coração dela acelerar. Ricardo se aproximou ainda mais. E a sala inteira parecia menor. Eu sei o que está acontecendo aqui, disse ele, olhando alternadamente para Daniel e para Lorena. E não vou permitir que destruam o que o pai do Daniel construiu. Muito menos que pressionem Helena a abrir mão da casa dela por conveniência. A palavra conveniência caiu como um soco direto. Lorena tentou reagir. Eu não sei do que o senhor está falando, disse ela, tentando parecer ofendida. Nós só queremos o melhor. Mas Ricardo a cortou sem piedade. Você não quer o melhor para ninguém além de si mesma. Daniel se virou para ela, confuso. Lorena, o que ele está dizendo? Mas ela não respondeu. Eu observava tudo como quem vê, finalmente, as peças se encaixando. A investigação particular que eu vinha fazendo em silêncio ganhava forma ali, diante de mim. A fraude emocional que eu já desconfiava
estava se tornando pública. A chantagem estava sendo arrancada pelo fio. A nora manipuladora estava perdendo o controle. Ricardo então virou para mim. Helena, seu marido deixou para você o que é seu por direito. E eu estou aqui para garantir que ninguém, absolutamente ninguém, tente tirar de você o que conquistou. Meus olhos se encheram de lágrimas. Não de tristeza, mas de autoridade reconhecida, de justiça começando a agir, de esperança renascendo. Daniel parecia encolher diante da revelação. Lorena, pela primeira vez, não tinha para onde fugir. E naquele instante, eu entendi. O toque da campainha não foi acaso. Foi destino. Foi o início da queda da golpista. Foi o primeiro passo para a restauração da minha família. E a verdade, tão esperada, estava só começando a ser revelada. Quando Ricardo colocou os documentos sobre a mesa, senti o ar da sala mudar. Não foi só a tensão aumentar. Foi como se o mundo, de repente, tivesse parado para ouvir. Daniel encarava os papéis como se fossem escritos em outra língua. Lorena, por sua vez, estava imóvel, mas os olhos dela denunciavam o pânico que tentava esconder atrás da postura rígida. Ricardo abriu a pasta com calma. Cada movimento dele carregado de uma autoridade que eu nunca tinha visto alguém exercer com tanta naturalidade dentro daquela casa. Era a presença certa, na hora certa. E, pela primeira vez em muito tempo, eu senti que não estava lutando sozinha. Helena, começou ele, seu marido sempre foi um homem justo. Não deixaria vocês desamparados. Muito menos deixaria sua história ser apagada por interesses alheios. Quando ele falou em interesses alheios, seu olhar recaiu sobre Lorena como um raio silencioso. Ela, pela primeira vez, piscou várias vezes seguidas, o que entregou sua inquietação. Daniel percebeu. Eu também. Ricardo abriu o primeiro documento e empurrou para Daniel. Leia em voz alta, disse. Daniel hesitou. Suas mãos tremiam. Lorena deu um passo para trás, como se quisesse desaparecer dentro da parede. Daniel engoliu seco e começou. Declaro que deixo a minha esposa, Helena Duarte, 70% de todo o patrimônio construído durante nosso casamento. A voz dele falhou. Por um momento, pensei que ele fosse desmaiar. Continue, pediu Ricardo, firme, incluindo a casa de Jurerê, as contas bancárias conjuntas, o terreno em Coqueiros e minha participação na empresa Antunes & Vasconcelos, situada no Rio de Janeiro. Ele levantou os olhos, completamente perdido. Empresa? Repetiu ele, como se não reconhecesse a palavra. Ricardo assentiu. Uma participação milionária, completou ele. Algo que seu pai adquiriu com muito esforço e que continuou crescendo nos últimos anos. Dinheiro que, inclusive, ajudou a levantar a casa onde você está agora. Daniel arregalou os olhos. Lorena ficou pálida como cera. Eu senti meu coração dar um salto dolorido. Tudo aquilo estava sendo revelado. Na minha frente, na frente deles, na frente do próprio Daniel, que sempre acreditou saber tudo sobre o pai. Mas não sabia, porque nunca perguntou. Porque deixou que Lorena guiasse sua percepção do mundo. Mas eu nunca ouvi falar dessa empresa, disse Daniel confuso. Porque você nunca quis ouvir, respondeu Ricardo, sem levantar o tom. Depois que começou a namorar, sua mãe tentou falar com você algumas vezes. Mas sempre que ela tentava se aproximar, estranhamente, havia algum problema, algum conflito, alguma interrupção. Daniel piscou devagar. Lorena o fitava com o canto dos olhos, implorando silenciosamente para que ele não entendesse o óbvio. Mas a ficha estava caindo, e ela doía. Tem mais uma parte, disse Ricardo, virando a página. Leia. Daniel respirou fundo e continuou. Ao meu filho, deixo 20% da empresa e 10% dos imóveis e investimentos. Por fim, deixo claro que minha esposa terá total autonomia para administrar seu patrimônio sem qualquer interferência. Silêncio, silêncio absoluto, aquele tipo de silêncio que antecede uma explosão. Mãe,
murmurou Daniel, finalmente levantando os olhos para mim. Eu não sabia disso. E foi ali, naquele olhar torto, envergonhado, quebrado, que percebi o quanto ele estava perdido. O quanto tinha sido manipulado. O quanto tinha sido enganado pela própria esposa, que se vendeu como protetora, mas era uma golpista articulada, capaz de infiltrar insegurança na mente dele até transformá-lo em um soldado obediente do plano dela. Como você não sabia, Daniel? Perguntei, com minha voz mais baixa do que imaginei. Como nunca perguntou? Como nunca suspeitou? Antes que ele respondesse, Ricardo colocou um segundo documento sobre a mesa. Uma folha com assinatura falsificada. Isso aqui, disse ele, foi a versão do testamento que vocês receberam há 2 anos. Só que tem um detalhe pequeno, mas importante. Não é verdadeira. Daniel arregalou os olhos. Como assim? Não é verdadeira? Simples, respondeu Ricardo. Ela foi modificada. Alguém retirou partes essenciais e produziu uma cópia com metade das informações. E, para piorar, ele encarou Lorena diretamente. Foi entregue justamente num dia em que Helena não estava presente. Lorena deu um passo para trás. Isso é absurdo, disse com a voz falhando. Está me acusando de quê? Ricardo cruzou os braços. De ter escondido a verdade. Ou de ter incentivado alguém a escondê-la. Seja como for, foi você quem sugeriu ao Daniel que só ele recebesse o documento. Foi você quem disse que não valia a pena envolver a mãe nesse tipo de coisa. Foi você quem buscou o envelope no cartório naquela manhã. O funcionário confirmou. Daniel virou-se para ela instantaneamente. Lorena, isso é verdade? Ela abriu a boca, mas nada saiu. As palavras desapareceram. Foi o momento exato em que percebi que a máscara dela, tão cuidadosamente construída, começava a rachar. Ali estava a mulher que eu sempre soube que existia por trás dos sorrisos doces. Calculista, ambiciosa, capaz de construir uma fraude emocional de longo prazo para garantir sua fatia de poder. Ricardo, murmurei, ainda atônita. Por que você veio só agora? Ele respirou fundo. Porque finalmente consegui acessar tudo o que seu marido deixou a meu cuidado. E porque ele olhou para Daniel e depois para mim, notei que algo estava acontecendo aqui. Algo grave. E precisava agir antes que fosse tarde demais. Lorena, encurralada, deu um passo à frente. Tudo isso é exagero, disse com a voz trêmula. Eu só quis ajudar. Eu só pensei no futuro da nossa família. Ajudar quem? Perguntei, olhando nos olhos dela. Você ou meu filho? Ela fechou a boca. O silêncio foi a confissão. Você estava me enganando, disse Daniel, num sussurro quase infantil. Você sabia de tudo isso? Ela balançou a cabeça, mas não disse nada. Daniel se afastou. Pela primeira vez, senti uma rachadura no controle que ela exercia sobre ele. A queda da golpista estava começando ali, na frente de todos nós, sem gritos, sem drama, apenas com a verdade nua e crua sendo colocada sobre a mesa. Ricardo então tocou em meu ombro. Helena, você nunca perdeu seus direitos, nunca perdeu sua proteção. Seu marido fez de tudo para garantir isso. E agora vamos retomar o que é seu por justiça. Meu peito se aqueceu. Aquela palavra, justiça, finalmente fazia sentido. Daniel caiu sentado no sofá com as mãos no rosto. A culpa começava a se instalar. A consciência desperta vinha doendo, mas era necessária. E dentro de mim, pela primeira vez em muito tempo, nasceu um fio de esperança. Se a verdade estava vindo à tona, então talvez ainda houvesse chance de redenção familiar. Talvez meu filho voltasse para mim, mas para isso, a queda de Lorena precisava continuar. E continuaria. Nunca vou esquecer o som dos talheres, o perfume sofisticado das mesas ao redor, o brilho amarelado das lâmpadas penduradas e o contraste brutal entre aquele ambiente elegante e o caos emocional que se aproximava. Escolhi aquele restaurante em Florianópolis de propósito, iluminado, discreto,
Impecável. Um lugar onde ninguém esperaria presenciar uma revelação chocante. Um lugar onde máscaras costumam ficar firmes, até o momento em que eu decidi arrancá-las. Eu cheguei primeiro. Usei meu vestido azul marinho, aquele que meu marido dizia que me deixava com ar de autoridade tranquila. Eu precisava daquele ar, precisava daquela autoridade. E precisava da tranquilidade também, mesmo que meus dedos estivessem frios como gelo. O garçom me guiou até uma mesa num canto reservado, longe do fluxo do salão, perfeito. Sentei-me com a pasta que Ricardo havia me entregue repousando no colo. Ela parecia pesar 10 quilos. Mas era um peso bom, um peso de verdade, de justiça. Minutos depois, vi Daniel e Lorena entrando. Ele estava cabisbaixo, com os ombros tensos. Ela, porém, ainda tentava sustentar sua postura altiva, mas os olhos dela, inquietos, entregavam o medo que começava a corroer seu teatro. Quando chegaram à mesa, não cumprimentei com beijo ou sorriso. Fiz apenas um aceno de cabeça. Era o começo. Obrigada por terem vindo, disse com calma. Precisamos esclarecer algumas coisas. Daniel puxou o ar com dificuldade. Lorena cruzou as pernas e forçou um sorriso. Helena, querida, acho que tudo já foi meio exagerado. Isso de documentos, advogados, não precisava ter trazido isso para um jantar. Engraçado, respondi, olhando diretamente para ela. Você nunca achou exagero me pressionar dentro da minha própria casa, não é? Daniel mexeu na gola da camisa. Lorena recuou o queixo, mas manteve o sorriso congelado. Vamos direto ao ponto, interrompeu ele, tentando soar firme, mas a voz tremia. O que você quer mostrar? Abri a pasta devagar, como quem desdobra uma verdade antiga. Coloquei, sobre a mesa, 3 conjuntos de documentos. Empurrei o primeiro para Daniel. Esse é o testamento verdadeiro do seu pai, disse. O que você deveria ter recebido desde o início? Ele encarou a capa, mas hesitou antes de abrir. Lorena cerrou os dedos sobre o guardanapo. Eu coloquei diante dela outro envelope. E este é o registro do dia em que você foi ao cartório buscar o envelope. O funcionário assinou, lembra? Até registrou o horário. Ela piscou 1 e 2 vezes. A cor sumiu do rosto. Isso não prova nada, murmurou. Prova, respondi. Porque aqui também tem a cópia adulterada. A versão que vocês deixaram para mim. Os cortes feitos, as páginas omitidas, as cifras escondidas. Daniel finalmente abriu o documento. Seus olhos começaram a percorrer as linhas, e o silêncio que veio depois foi tão pesado que parecia arrastar o chão. Mãe, isso é tudo verdade? Ele perguntou com a voz rachada, quase infantil. 70%, participação na empresa, tudo isso era seu? Sempre foi meu, Daniel. Seu pai confiava em mim. Confiava que você seria justo. Mas você se deixou manipular. Lorena se adiantou, desesperada. Não fala assim. Você está distorcendo tudo. O Daniel só estava tentando organizar as coisas, evitar confusão, proteger a família. Ele estava tentando me tirar da minha própria casa. Interrompi. E por quê? Porque você sussurrou nos ouvidos dele que eu era um peso, que eu deveria passar o bastão, que era coisa de gente velha, ocupar espaço demais. Lorena abriu a boca, mas não conseguiu responder. Tirei da pasta o segundo conjunto. Prints de mensagens que ela mandara para Daniel, mensagens que consegui através da investigação particular que Ricardo orientou. Mensagens cheias de meias-verdades, distorções, manipulações e algumas agressões indiretas contra mim. Empurrei uma das folhas para eles. Leia, Daniel. Ele leu. E a expressão dele foi murchando, afundando. A frase era clara, escrita semanas antes. Amor, sua mãe não pensa no futuro. Ela não tem noção dos gastos. Precisamos daquela casa para garantir nossa vida. Convence ela. Diz que é para o bem dela. Se ela resistir, a gente fala da ideia do asilo.
Ela precisa entender o lugar dela agora. Daniel levou a mão à boca. Lorena tentou arrancar o papel da mão dele. Isso é privado. Isso foi tirado de contexto. Eu só queria evitar problemas. Evitar? Perguntei. Ou queria que eu assinasse a casa sem questionar? Ela tentou se recompor. Você não entende, Helena. Eu só queria ajudar o Daniel a ter algo. Ele cresceu com tão pouco. Eu bati a mão na mesa. Não forte, mas o suficiente para interromper aquela encenação. Pare, disse. Você nem estava na vida dele quando tudo foi construído. Não venha falar como se tivesse vivido nossas lutas. Você manipulou, pressionou, humilhou, insinuou que eu era incapaz e tentou transformar meu filho em cúmplice de uma chantagem. Daniel a olhou, e naquele olhar havia pela primeira vez algo diferente: percepção. Lorena, você me disse, ele engoliu seco. Você disse que a minha mãe não precisava daquela casa, que ela vivia presa ao passado, que ela atrapalhava nossa vida. Você disse que a gente tinha que insistir. Ela balançou a cabeça freneticamente. Daniel, não! Você está entendendo errado! Entendendo errado! Ele levantou um pouco a voz, pela primeira vez quebrado. Você me fez acreditar que a minha mãe estava confusa, perdida, que não sabia lidar com dinheiro, que ia desperdiçar tudo. Você me fez achar que eu estava ajudando. Ela tentou tocar o braço dele, mas ele recuou como se tivesse levado um choque. Eu respirei fundo. Abri o terceiro conjunto da pasta. Transferências bancárias. Aqui estão as pequenas retiradas que você fez da conta conjunta que Daniel tem comigo. Falei, olhando para Lorena. Pequenos valores primeiro, depois maiores, tudo feito no cartão extra que Daniel nem sabia que você tinha. Ela congelou. Isso é invasão. Você não podia ter acesso. Eu podia, retruquei. Porque é minha conta. E porque eu autorizei uma investigação particular quando começaram a mexer no que não era de vocês. A palavra investigação fez Daniel me encarar como se estivesse vendo sua mãe pela primeira vez em meses. Você investigou? Eu sorri com leveza triste. Eu sou uma mãe protetora. E quando percebi que estava sendo encurralada por uma fraude emocional, precisei me defender. E te proteger também, mesmo que você não percebesse. Daniel levou as mãos ao rosto. Lorena, tremendo, levantou da cadeira. Isso é um absurdo, gritou baixinho. Vocês estão me pintando como vilã. Tudo o que eu fiz foi tentar ajudar essa família. Eu me levantei também. Então por que você mentiu? Perguntei, aproximando-me dela. Por que escondeu o testamento? Por que desviou o dinheiro? Por que pressionou meu filho a me expulsar da minha casa? Ela não respondeu. Porque não havia resposta. Daniel se levantou, cambaleando. Lorena, vai embora! Ele sussurrou, devastado. Ela arregalou os olhos. O quê? Vai! Eu preciso entender tudo isso. Sem você. A máscara caiu inteira. Ali, naquele restaurante elegante, entre pratos caros e silêncio constrangido, a queda da golpista foi completa. Quando ela saiu, Daniel desabou na cadeira, chorando como uma criança perdida. Eu sentei ao lado dele. Mãe, o que eu fiz? Ele soluçava. Eu te machuquei. Eu te tratei como inimiga. Eu coloquei a mão no seu ombro. Ela te enganou, meu filho. Mas ainda há tempo para nós dois. E ali naquele jantar, no mesmo lugar onde tantas máscaras sociais se mantêm firmes, a nossa começou a se partir. Mas diferente da dela, a nossa não caiu para revelar falsidade. Caiu para revelar verdade, dor, justiça e o início de redenção. E ainda havia muito pela frente. A noite não terminava ali. Nunca pensei que veria minha vida, e a do meu filho, sendo desmontada por advogados, laudos, perícias e documentos espalhados sobre mesas de carvalho. Mas ali estava eu, em uma sala ampla, odor de café recém-passado, e um silêncio pesado anunciando que nada mais voltaria a ser como antes.
Ricardo havia agido rápido, mais rápido do que eu imaginava. E quando disse que me ofereceria suporte total, percebi que não era figura de linguagem. Ele acionou uma equipe inteira, advogados, um contador especializado em fraudes patrimoniais e até uma assistente social para avaliar um ponto delicado que eu jamais teria imaginado envolver minha família: a segurança da minha neta, Eduarda. Eu estava sentada, com as mãos entrelaçadas no colo, enquanto tudo aquilo se desenrolava diante de mim. Daniel, por outro lado, parecia uma sombra. Olhos vermelhos, costas curvadas, silêncio absoluto. Era difícil olhar para ele e não sentir a dor do que vivemos. A dor da traição. A dor de uma mãe que viu o filho ser usado como marionete por uma nora manipuladora. Uma verdadeira golpista que foi longe demais. O advogado principal, doutor Marcelo, abriu uma pasta azul escura e colocou sobre a mesa. Dona Helena, disse ele com voz firme, reúno aqui tudo o que conseguimos até agora. As movimentações financeiras feitas por Lorena sem seu conhecimento, a cópia adulterada do testamento que ela repassou ao Daniel, as mensagens que configuram chantagem psicológica e ainda, ele fez uma pausa, alguns relatos preocupantes sobre o cuidado dela com a pequena Eduarda. Meu coração apertou. Relatos? De quê? Perguntei, temendo a resposta. A assistente social, uma mulher jovem com olhos sensíveis e expressão profissional, se adiantou. Não são agressões físicas, ela explicou. Mas há registros, feitos pela escola, de que Eduarda chegava muitas vezes com fome, cansada, e relatava que a mamãe não tem tempo. Houve um episódio em que ela passou o dia inteiro sem levar lanche. Outro em que mencionou ficar horas sozinha no quarto enquanto Lorena resolvia problemas. Meu peito queimou. Eu sempre soube que Lorena tratava a própria filha como um adereço social, algo a ser exibido quando conveniente. Mas ouvir aquilo de forma formal, documentada, doía mais do que tudo. Daniel levantou os olhos pela primeira vez naquela manhã. Eu não sabia disso. Sua voz falhou. Eu perguntei várias vezes. Ela sempre disse que estava tudo bem. A assistente o observou por vários segundos antes de responder. Ela parecia ter respostas preparadas, Daniel. Mães que negligenciam emocionalmente os filhos fazem isso. Criam narrativas. E você... Ela respirou fundo. Acreditou porque confiava demais. Daniel baixou o rosto, as mãos cobrindo os olhos. Era como observar alguém lutando para respirar dentro da própria culpa. Ricardo, percebendo o peso da conversa, colocou a mão no ombro dele. O importante agora é o que você vai fazer daqui para frente, disse. Não o que passou. A palavra redenção pairou no ar. Eu assenti. Daniel também. Doutor, Marcelo retomou. Em relação às questões legais, dona Helena, temos evidências suficientes para solicitar medidas protetivas sobre seu patrimônio e para que Lorena responda por manipulação, apropriação indevida, tentativa de fraude patrimonial e até danos morais. A situação com a Eduarda pode levar a algo ainda mais sério. Sério? Como? Perguntei. Tensa. Se confirmado o padrão de negligência, explicou ele, pode haver restrições à guarda compartilhada ou até supervisão das visitas. Daniel ficou imóvel. Era como se o mundo estivesse caindo sobre ele. Mas dessa vez, não por manipulação. Dessa vez, era consequência real. Eu respirei fundo. Aquilo tudo era justo, era necessário, mas também era devastador. Ricardo se virou para mim. Helena, você tem um caminho claro agora. Proteger o que é seu e proteger a Eduarda. Mas também, ele olhou para Daniel. Decidir o que deseja fazer com o relacionamento com seu filho. Olhei para Daniel, para aquele menino que cresceu em meus braços, que por meses esteve tão distante e tão cego, para aquele homem quebrado que agora encarava a própria vergonha. Eu não sei se mereço o perdão dela, Daniel disse de repente, com a voz embargada. Eu não sei se mereço nada.
Eu deixei que ela te diminuísse, te ferisse, te expulsasse da sua casa. Eu fui cúmplice, mesmo sem saber, eu fui. Suas palavras arrancaram um pedaço do meu coração. Não porque estavam erradas, mas porque eram verdadeiras. Daniel, comecei, com a voz suave, mas firme. Você errou. Errou feio. Errou comigo, com seu pai, com a memória dele. E errou com a Eduarda. Mas você foi enganado, manipulado, amarrado emocionalmente por alguém que sabia exatamente onde te atingir. Isso não te isenta, mas te explica. Ele chorava. Chorava de soluçar. Doutor Marcelo, sensível ao momento, fechou a pasta e recuou discretamente para dar espaço. Aproximei-me de Daniel, toquei sua mão. Ele levantou o rosto para mim como quem procura perdão antes mesmo de pedir. Filho, continuei, você ainda tem uma chance, a última, a chance de reconstruir, de assumir seus erros, de proteger sua filha, de ser o homem que seu pai acreditava que você seria, de abandonar essa escuridão que Lorena te colocou. Mas isso não vai ser fácil. Vai exigir coragem. Eu faço qualquer coisa, ele murmurou. Qualquer coisa para reparar o que fiz. Então começa assim, respondi. Começa contando tudo para a justiça. Transparente, verdadeiro. Começa protegendo a Eduarda de qualquer influência tóxica. Começa sendo honesto com você mesmo. E... respirei fundo. Começa pedindo ajuda. Você não precisa enfrentar isso sozinho. Ele apertou minha mão como se agarrasse à última tábua de salvação. Ricardo, observando, assentiu discretamente. Dona Helena, disse ele, é exatamente isso. Ele precisa estar do lado certo agora. Não por medo, mas por convicção. E eu estou, disse Daniel, com voz mais firme do que antes. Eu vou fazer tudo o que for preciso. Por mim, pela minha mãe, pela Eduarda. Olhei para ele e vi algo que não via há muito tempo. Verdade. O fundo do poço tinha ficado para trás. E pela primeira vez, surgiu um caminho para cima. A justiça finalmente estava trocando de lado. A fraude estava exposta. A golpista seria investigada. E a restauração começava. Lenta, dolorosa e possível. Eu respirei fundo. Senti o peso de anos saindo dos meus ombros e percebi. A vingança inteligente não era destruir ninguém, era recuperar o que me foi tirado, era trazer a verdade à tona, era salvar meu filho, antes que fosse tarde demais. E ainda havia o capítulo final. A queda completa de Lorena estava se aproximando, e com ela, a chance definitiva de redenção familiar. Eu sempre acreditei que certos dias da vida da gente nascem marcados antes mesmo de acontecerem. Aqueles dias que mudam o rumo da história, que fecham ciclos, que curam feridas profundas, e aquele amanhecer, simples, silencioso, com uma brisa leve entrando pela janela, foi um desses dias. O dia em que meu filho me pediu perdão. Mas antes de chegarmos a esse momento, precisei assistir Daniel reconstruindo a si mesmo do zero. Depois do jantar em que Lorena teve sua máscara arrancada diante dele, Daniel entrou em uma espiral que misturava vergonha, culpa e desalento. Por semanas, ele parecia caminhar pela vida como quem tenta se equilibrar sobre cacos de vidro. A cada passo, sangrava um pouco. Mas pela primeira vez, ele sangrava para se curar, não para se afundar. Ricardo conseguiu agilizar toda a parte jurídica. E Lorena, acuada pelas investigações, desapareceu da vida dele como uma sombra que foge da luz. Nada de mensagens, nada de tentativas de aproximação, nem mesmo pela pequena Eduarda, o que, por si só, dizia muito sobre o valor que ela dava ao papel de mãe. Daniel, então, fez algo que nunca pensei que veria. Procurou ajuda, por vontade própria, sem que ninguém o empurrasse. Começou terapia. A primeira sessão o deixou devastado. A segunda o deixou raivoso. Mas pela primeira vez, raivoso com a manipulação que sofreu. Na terceira,
Ele já conseguia falar sobre si sem repetir frases que não eram dele. E eu assistia tudo de longe, presente, mas sem sufocá-lo. Eu sabia que ele precisava se reconstruir sozinho, aprender a se perdoar antes de pedir perdão a mim. Nas semanas em que nos afastamos fisicamente, eu voltei para minha casa em Jurerê. Voltei para aquele lugar que carrega minha história, minhas cicatrizes, minhas vitórias. Quando abri a porta da sala, senti o cheiro de sal, aquele perfume antigo das paredes que guardam memórias. Meu marido parecia estar ali, em cada canto. Daniel, criança, corria pelos corredores. Eu ouvia até o eco das risadas. Mas dessa vez, eu voltei de um jeito diferente. Voltei inteira. Não como vítima, não como mulher acuada, não como mãe desesperada por migalhas de afeto. Voltei como Helena Duarte, a mulher que enfrentou uma golpista, desvendou uma chantagem, sobreviveu a uma tentativa cruel de fraude emocional e ainda encontrou força para salvar o próprio filho do abismo. Eu fiz café na xícara que meu marido sempre usava aos domingos. Andei pela varanda ouvindo o mar quebrar bem na beira da praia. Senti a areia fria nos meus pés e agradeci pela vida. A casa parecia respirar comigo. E foi ali, exatamente ali, que tudo aconteceu. Numa manhã de sol fraco, o interfone tocou. Eu não esperava ninguém. Dona Helena, seu filho está aqui, avisou o porteiro. Meu coração disparou. Daniel subiu as escadas que levavam à porta como alguém que carregava o peso do mundo nas costas. Quando o vi, percebi imediatamente. Ele estava mais magro, mais pálido, mas limpo. O olhar estava límpido, sem sombras, sem a influência daquela voz que o dominou por tanto tempo. Mãe, ele disse, antes mesmo de eu convidá-lo para entrar. As palavras ficaram presas na garganta dele. E então, sem aviso nenhum, ele caiu de joelhos na minha frente. Mãe, me perdoa. Por favor, me perdoa por tudo que eu fiz. Por ter acreditado nela. Por ter repetido aquelas coisas horríveis. Por ter tentado tirar o que você construiu com tanto amor. Por ter te machucado. Por ter deixado você chorar sozinha. A voz falhou enquanto ele soluçava. Por ter esquecido quem você era na minha vida. Eu não chorei de imediato, porque antes do choro veio uma onda profunda de alívio, tão quente que parecia abraçar minhas costelas por dentro. Ajoelhei-me ao lado dele. Segurei seu rosto entre minhas mãos, como eu fazia quando ele era menino. Daniel, sussurrei, eu te perdoo. Ele sacudiu a cabeça como se não acreditasse. Você não devia... Eu não mereço. Filho, perdão não é prêmio para quem merece, respondi. Perdão é cura para quem quer mudar. Ele chorava, como alguém que tinha segurado lágrimas por anos, como alguém que finalmente se enxergava. Ficamos ali, abraçados no chão da sala, com o sol entrando pela janela e iluminando nossos rostos. Foi o momento mais silencioso da minha vida e, ao mesmo tempo, o mais barulhento dentro do meu peito. Quando ele conseguiu respirar de novo, continuei. Daniel, você foi enganado, foi manipulado. Mas você reconheceu, você assumiu, você buscou ajuda. Isso é força, não fraqueza. Ele assentiu, respirando fundo. Eu devolvi tudo, mãe, disse, limpando o rosto. As contas, os valores, até o que ela tentou mover por fora. O advogado disse que agora está tudo regularizado. E eu pedi para ficar longe dela até tudo terminar. Pela minha saúde, pela Eduarda. Meu coração se apertou ao ouvir o nome da minha neta. Como ela está? Perguntei. Daniel sorriu pela primeira vez. Um sorriso pequeno, tímido, mas verdadeiro. Melhor, muito melhor. Ela perguntou por você. Disse que sente falta das histórias antes de dormir e do bolo de fubá. Eu ri. E chorar e rir ao mesmo tempo é um dos privilégios da maturidade. Quando ela quiser, pode vir, respondi. A casa é dela também. Sempre foi. Daniel olhou ao redor, como se percebesse pela primeira vez que aquele lugar que ele quase tirou de mim
era também o lugar onde ele cresceu, onde foi amado, onde foi protegido. Mãe, disse ele com voz baixa, eu prometo que nunca mais vou deixar ninguém me afastar de você. Nunca mais. Toquei sua mão. Promessas só valem se forem vividas, não ditas, respondi. Mas eu acredito em você, Daniel, e vou caminhar junto, sem carregar você, mas caminhando ao lado. O sol bateu forte nas janelas. O mar pareceu responder com uma onda mais alta que se quebrou bem na beira da praia. Aquele era meu recomeço, nosso recomeço. Eu, Helena, não era mais a mulher que quase perdeu tudo. Era a mulher que recuperou sua dignidade, sua história, sua casa e, principalmente, seu filho. E enquanto Daniel caminhava pela sala, olhando fotos antigas, eu entendi. Às vezes, a vida leva a gente até o fundo para que possamos reencontrar aqueles que amamos. Não na versão que se perdeu, mas na versão que finalmente acordou. A justiça foi feita, a verdade venceu, a golpista caiu, a família se restaurou e aquele foi para sempre o dia em que meu filho me pediu perdão.